Bem, se você assistiu a primeira parte lá do vídeo, o Pequeno Chifre, né, o nome desse vídeo que eu vou colocar nele é O Pequeno Chifre de Daniel, capítulo 8. Então veja bem, se você assistiu a primeira parte lá, você entendeu até agora onde nós chegamos. Nós chegamos no versículo 9 agora. Então o versículo 9 ele diz assim: de um deles saiu um pequeno chifre que depois cresceu muito, tanto na direção do sul, como na do oriente, como na do país do esplendor. Esse pequeno chifre aqui, muitos pensam que está se referindo a Antioco Epifânio. Não. O texto está dizendo que o pequeno chifre saiu de um deles. De um deles quem? De um dos generais de Alexandre o Grande. E provavelmente ele saiu de Licimaco. Por que, Romeus? Esse pequeno chifre aqui, ele é Roma, não é Antioco Epifânio. Roma. E esse pequeno chifre, ele saiu de Licimaco. Por quê? Porque quando Licimaco começou a governar, Licimaco foi um dos generais de Alexandre o Grande. Quando Licimaco começou a governar, a capital de Licimaco era Pérgamo. E Pérgamo, o próprio Salvador mandou uma carta para a igreja que estava em Pérgamo. O Salvador disse assim, ó: tu habita onde está o trono de Satanás. Por que o Salvador falou para a igreja que estava em Pérgamo que ela habitava onde estava o trono de Satanás? Porque Pérgamo se tornou o berço da religião de Satanás. Lá em Pérgamo estava toda a idolatria da religião babilônica. Se você voltar lá atrás no livro de Gênesis, você vai ver que quando Noé sai da arca com seus 3 filhos, Jafé, Sem e Cã, logo na frente ali a gente vê que Cã apostatou da fé. E o filho de Cã foi Nimrod, Cush. E Nimrod fez o quê? Nimrod foi marido de Semiramis. E Nimrod fundou a Torre de Babel. Eles disseram: vinde, façamos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, para que o nosso nome se torne célebre. Então cada andar daquela torre que eles estavam edificando ali era em homenagem a um Deus. Cada andar da torre de Babel era em homenagem a um Deus. A religião de Satanás foi concentrado ali. E aí o Eterno destruiu a torre de Babel. E o que aconteceu então? Os sacerdotes pegaram os utensílios que eles tinham como sagrado, aqueles vasos, e partiram rumo a Pérgamo. Quando eles chegaram em Pérgamo, então a religião de Satanás foi estabelecida na cidade de Pérgamo. Por isso que o Salvador disse: vocês habitam onde está o trono de Satanás. A religião babilônica foi transferida para Pérgamo. Tá entendendo? É por isso que lá em Pérgamo tinha o templo dedicado a Zeus. Lá em Pérgamo, eles adoravam a Asclepto. Eles adoravam todo o ritual que veio da religião babilônica. Lá em Pérgamo foi o lugar que eles erigiram, eles ergueram as estátuas dos imperadores. Foi o lugar onde eles passaram a adorar os imperadores. As estátuas dos imperadores foram erguidas em Pérgamo. E lá em Pérgamo se adorava os imperadores de Roma. E aí o que aconteceu, Romeu? Se eles pegaram essa religião que estava em Pérgamo, essa religião que estava em Pérgamo, essa religião babilônica, e atravessou o mar e foi lá para Itália, lá em Roma, onde está o Vaticano hoje. E então Roma passou a ser o quê, Romeu? Roma passou a ser o berço da religião de Satanás. Por isso que no livro de Apocalipse fala que a mulher, a prostituta, a igreja católica, ela é chamada de Babilônia, a mãe das abominações da terra, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Babilônia na sua testa. Por quê? Porque a religião que está concentrada no Vaticano hoje, ela se originou lá na Torre de Babel. Mas voltando aqui para Pérgamo, então Licimaco, ele era rei de Pérgamo. E quando Licimaco morreu, logo veio Filétero. E Filétero veio os reis Átalos. E aí Pérgamo foi entregue para o Império Romano. E Pérgamo agora então passou a ser a capital da província romana na Ásia. Tá entendendo? E aí o que aconteceu? Roma então abraçou a Pérgamo e abraçou toda a sua religião babilônica. Então o pequeno chifre aqui é Roma pagã, Roma imperial e Roma pagã. O pequeno chifre. E aí o que aconteceu, Romeu? Sabe o que esse pequeno chifre, o que ele fez? Ó? De um deles saiu um pequeno chifre, que é Roma, que depois cresceu muito, tanto na direção do sul, como na do oriente, como na do país do esplendor. Roma expandiu para todos os lados. Isso aqui não está se referindo a Antioco Epifânio, porque Antioco Epifânio não conseguiu conquistar nem o Egito, mas Roma conquistou tudo. Roma marchou em Roma, a cidade santa. E o texto aqui diz que ela foi em direção à terra do país do esplendor, foi lá para Jerusalém, foi lá para Israel, Roma, o pequeno chifre. Quando o Salvador veio na terra, quem mandava em Jerusalém eram os romanos. Quem julgou o Salvador foi Pilatos, foi Herodes, eles eram romanos. Então Roma que mandava ali já, Roma mandava em tudo. Então o texto agora diz assim, o versículo 10 diz:
Ele ergueu-se até contra o exército dos céus, derrubando por terra parte do exército e das estrelas, e calcando-as aos pés. Então esse texto aqui não está se falando de Etíoque Epifânio, porque Etíoque Epifânio não levantou contra as estrelas dos céus e derrubou elas por terra, não. O texto aqui está dizendo que esse pequeno chifre levantou contra as estrelas dos céus e jogou algumas delas por terra e calcou aos pés. Quem são as estrelas dos céus, homens? São os crentes, é a igreja do Machia. Roma perseguiu os crentes, jogando eles por leões na arena, comeu os imperadores, César Nero. Eles massacrou, pegou as estrelas dos céus e jogou por terra, matou, calcou aos pés, matou os crentes, matou a igreja do Machia, matou vários. E na Inquisição também, Roma papal matou vários crentes na Inquisição. Então o texto não está falando de Etíoque Epifânio. Está falando de Roma que levantou contra as estrelas dos céus e jogou por terra e calcou aos pés. Etíoque Epifânio não levantou contra a igreja. A igreja ainda não existia na época dele. Então o texto diz assim, o versículo 11. Chegou até exaltar-se contra o príncipe dos exércitos, abolindo o seu sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário. Diz que esse pequeno chifre levantou contra o príncipe dos exércitos. Etíoque Epifânio não levantou contra o príncipe dos exércitos. Quem é o príncipe dos exércitos aqui, Romeus? É Yahushua Machia, é o nosso Salvador. Ele é o príncipe dos exércitos. O livro de Josué, capítulo 5, versículo 14, fala que ele é o príncipe dos exércitos. Então não está se referindo a Etíoque Epifânio. O texto aqui está dizendo que esse pequeno chifre, Roma, levantou-se contra o príncipe dos exércitos. É tanto que Roma mandou matar ele. Mas aqui não é o caso. Aqui está dizendo que o pequeno chifre levantou-se contra o príncipe dos exércitos, que é Yahushua Machia, e fez o que, Romeus? Ele chegou até exaltar-se contra o príncipe dos exércitos, abolindo o seu sacrifício perpétuo. Algumas traduções falam, tirando o seu sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário. O santuário aqui, meu irmão, não é aquele templo lá de Jerusalém, não. Muitos dizem que foi Etíoque Epifânio destruiu o santuário. Não. Aqui está dizendo que levantou contra o príncipe dos exércitos, o Machia, o nosso Salvador, e tirou o seu sacrifício perpétuo de lado e destruiu o seu santuário, a igreja, arrasou com a igreja. O que esse pequeno chifre fez assim tão sério, Romeus? É aqui que eu quero que você preste bem atenção quanto a coisa é séria agora. Agora a coisa está ficando séria. O pequeno chifre é Roma. A Roma dos imperadores passou a ser a Roma papal, a Roma dos papas, a Roma da grande prostituta que está lá no Apocalipse. A Roma dos imperadores, os imperadores estavam governando o Império Romano. Os imperadores, Calígula, Tibério, César Nero, até chegar a uma certa altura que quem assumiu as rédeas do Império Romano foi uma mulher, uma prostituta. Onde está isso, meu? Apocalipse 17. Eu vi uma mulher montada numa besta, a besta ali é o Império Romano. Uma mulher montada numa besta, a Igreja Católica segurando as rédeas do Império Romano, a prostituta. Então, foi feita uma transferência dos imperadores, passou para a Roma papal. A Roma dos imperadores passou para a Roma dos papas agora. E aí o texto diz que a Roma levantou contra o Machia, tirou o seu sacrifício perpétuo. Os papas tirou o seu sacrifício perpétuo. E aí fez o que, Romeus? Arrasou com a sua igreja. Como é que ela fez isso, Romeus? Como é que ela tirou o sacrifício perpétuo do Salvador e arrasou com a igreja? O texto diz assim, arrasou com o lugar do seu santuário, com a igreja. Sobre o sacrifício, ele pôs a iniquidade, derrubou por terra a verdade e teve êxito naquilo que empreendeu. Está dizendo que sobre o sacrifício, esse pequeno chifre, a Roma dos papas, colocou a iniquidade. Que iniquidade é essa, meu Deus? Deixa eu te mostrar. Segura aí agora, segura aí. Olha a iniquidade que Roma pôs. Essa abominação aqui, ó, Jesus, presta atenção o que Roma fez. Algumas traduções dizem assim, ó, sobre o sacrifício colocou a abominação da desolação, colocou o ídolo Jesus, colocou o Deus Sol, o Tamuz, que está lá no livro de Ezequiel, capítulo 8. Vamos ler lá para nós ver como é que está lá? Vamos voltar aqui, olha o que diz aqui. Dali conduziu-me para ver o ato interior do templo, Daniel 8,16. Aliás, Ezequiel 8,16. Dali conduziu-me para o ato interior do templo de Iau, e eis junto à entrada do santuário de Iau, entre o vestíbulo e o altar, cerca de 25 homens, com as costas voltadas para o santuário de Iau, e os seus rostos voltados para o oriente. Estavam prostrados para o oriente diante do sol.
Adorando o Deus Sol. Tá aí. Você pode ver que a Igreja Católica prega que o ostensório aqui, o Sol, o Santíssimo Sacramento, é Jesus Cristo. Você pode ver que em volta da cabeça dele aparece o Sol. Jesus é o Deus Sol. É o Deus Sol que está sendo profetizado lá no livro de Ezequiel. E é o Deus Sol, o ídolo, a abominação da desolação, que está escrito no livro de Daniel, capítulo 8, versículo 11, onde diz: tirou o sacrifício perpétuo e no seu lugar colocou a abominação, colocou a iniquidade. Tá entendendo agora? Colocou um ídolo, o ídolo Jesus. Que aí aconteceu o quê? Com isso o santuário foi arrasado, porque tirou o verdadeiro mediador, que é Yahshua, o Machia. O nome Yahshua Machia significa Yah salva, Yah é a salvação. Yahshua representa o cordeiro que foi sacrificado por nós, o cordeiro sem defeito. Agora Jesus não. Jesus não representa o sacrifício do cordeiro, representa o sacrifício do porco. Por quê, Rômeus? Porque eu vou te mostrar agora. Olha o nome Jesus. Jesus vem do latim, que significa Iesus. Iesus significa, ou seja, porco. Segura aí. A palavra Zuz, traduzido do latim, o português aí, do português para o latim, latim português, Zuz significa porco. Tá entendendo? Ie, no latim, Ie significa ou seja, isto é. Então quando você fala Jesus, você está falando, isto é um porco. Então tirou-se o sacrifício do cordeiro e colocou-se o sacrifício do porco. Por isso que no livro de Jeremias, capítulo 11, versículo 19, diz assim: eu era como um cordeiro, cordeiro, que é levado ao matadouro, mas não sabia que eles planejavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore é a pessoa dele, destruamos a árvore com seu fruto, o fruto é o nome dele, destruamos a árvore com seu fruto para que não haja mais memória do seu nome. Então veja bem, o que Roma fez? Roma é Babilônia, moço. A primeira coisa que Babilônia faz é tirar um nome de bênção e colocar um nome de maldição, um nome blasfemo. Quando o profeta lá, quando Daniel chegou lá na Babilônia, a primeira coisa que eles fizeram foi trocar o nome dele e dos colegas dele para nome de ídolos. Então aqui está dizendo que o pequeno chifre tirou o sacrifício do cordeiro, que é Yahshua, e colocou o sacrifício do porco. Porque o nome Jesus representa o sacrifício do porco. Então, esse império aqui, esse pequeno chifre, nunca foi Antioco Epifânio. Esse pequeno chifre aqui é Roma. Se você não sabe, o porco, ele é um símbolo do Império Romano, é um dos símbolos. Tem a águia e um outro símbolo lá, e o porco também é um símbolo do Império Romano. Os imperadores, os soldados romanos, a legião romana, principalmente a legião 20ª, carregava nas suas bandeiras o símbolo de um porco. As legiões romanas. Então quando fala que o pequeno chifre aqui foi crescendo em direção à Cidade Santa, está falando da legião romana subindo para Jerusalém. Os romanos, os soldados romanos, eles eram chamados de porcos, os soldados romanos. Pesquisa lá e você vai ver. Você pode ver que quando Salvador chegou naquela terra dos Gadarenos, ele foi expulsar um demônio, o que ele falou? Qual que é o seu nome? Ele falou Legião. Legião está relacionada ao Império Romano. Está falando dos soldados do Império Romano. Tinha as legiões. Legião 10ª, 20ª Legião, a 20ª, 40ª Legião, a 10ª Legião. Eram soldados romanos. 6.000 soldados representam uma legião. Então, o Salvador foi expulsar os demônios. Mandou uma legião de demônios para os porcos. Olha aí o relacionado. Roma está relacionada com o porco. Roma está relacionada com o Deus porco. Olha aqui para você ver aqui agora. Aqui, ó. Isso aqui é o imperador Constantino. Constantino, o líder da igreja, do cristianismo que está aí hoje. Foi ele que fundou o cristianismo. Constantino aqui, ó, fazendo sacrifício. Um novilho, um cordeiro e o que tem na frente aqui, Romeus? Um porco. Então o porco está relacionado com o Império Romano, é um dos símbolos do Império Romano. Os soldados romanos eram chamados de porcos. Então a legião de porcos subiu para a Terra Santa.
a legião romana. E o texto diz aqui que o pequeno chifre tirou o seu sacrifício perpétuo, tirou o sacrifício do cordeiro e colocou a iniquidade. Deixa eu pegar uma tradução aqui que você vai ver como é que ela traduz essa aqui, ó. Olha o que ela diz aqui, ó. Em vez do sacrifício, foi apresentada uma oferta nojenta, uma oferta imunda. E ele acabou com a verdadeira religião. E tudo o que fez deu certo. Está dizendo que o pequeno chifre tirou o sacrifício do Machia e no lugar do sacrifício ele pôs a oferta nojenta, ele pôs o sacrifício imundo, ele pôs o porco no lugar. Tá entendendo? Olha o que diz o rodapé da Bíblia de Jerusalém. A tradução aproximativa pode se compreender que a iniquidade, isto é, a abominação da desolação, substituiu o sacrifício no santuário. Ou ainda, o perseguidor, o pequeno chifre, né? O perseguidor quis que o sacrifício fosse considerado como iniquidade, como uma coisa imunda. Então o pequeno chifre, que é Roma, fez esse favor aí para os crentes. Tirou o sacrifício do cordeiro, que é Yahshua, o Machia, que foi levado como um cordeiro ao matadouro, e colocou esse aqui, ó, para você, ó. Colocou esse aqui para você invocar. Tá entendendo? É por isso que diz, e arrasou o lugar do seu santuário, arrebentou com a igreja do Machia. Por quê, Romeus? Porque o texto continua dizendo, derrubou por terra a verdade. Não é lógico que derrubou por terra a verdade? Tirou o verdadeiro mediador entre o Criador e os homens e colocou um falso. Colocou esse falso aqui, ó. Esse falso aqui, ó. Para as pessoas invocar. Está invocando o nome do Deus porco da Igreja Católica. Jesus é o Deus porco da Igreja Católica. É o Deus Sol, é Tammuz. É o filho de Semiramis. Então, meu irmão, a coisa é muito séria. A coisa é muito mais séria do que nós pensamos. Aí o texto diz assim, ó. Ele respondeu-lhe, até 2.300 tardes, então será feito justiça ao santuário. Olha como é que a Bíblia de Jerusalém traduziu. E então será feito justiça ao templo. Você vai fazer justiça a um monte de concreto, de templo? Você acha que o texto que está se referindo àquele templo lá em Jerusalém? Nunca foi, meu amigo. Que está falando é da igreja do Machia, que foi danificada. Está falando que vai ser feito justiça ao templo. Justiça, você se faz a algo vivo. Vivo, não é algo morto, não. Que ele é a Bíblia diz que o Eterno não habita em templo feito por mãos de homens. A igreja do Machia somos nós. Nós somos pedras vivas. Pedras vivas. Esse templo aqui que será feito justiça para ele é um templo que foi feito com pedras vivas, que somos nós. Então veja bem, o templo foi profanado. O templo foi profanado. E se você não sabia, a abominação da desolação que está no capítulo 8, versículo 11 de Daniel, fala, tirou o seu sacrifício perpétuo, no seu lugar colocou o sacrifício da iniquidade, aqui quando ele diz assim, sobre o sacrifício ele pôs a abominação da desolação. A palavra abominação da desolação aqui, em algumas traduções, ele colocou sobre o sacrifício a abominação da desolação. Para você que não sabe, depois você pesquisa lá. A abominação aqui é a mesma abominação que está lá no livro de Isaías 65, versículo 4, Isaías 66, versículo 17. A palavra no hebraico, a palavra no hebraico para abominação, em Daniel 8, versículo 13, Daniel 8, versículo 13, a palavra abominação aqui é a mesma de Isaías 66, versículo 7. E qual que é a abominação que está lá em Isaías 66, versículo 17, homens? É o porco. Lê lá. A abominação que está lá está se referindo a um porco. Isaías 66, versículo 17. Isaías 65, versículo 4. Isaías 63, versículo 3. Pode pegar a Bíblia hebraica e conferir, que você vai ver que a mesma abominação que está em Daniel 8, versículo 13, a abominação da desolação aqui, o porco, é a mesma palavra que está lá em Isaías 66, versículo 17, Isaías 65, versículo 4, Isaías 66, versículo 3. E lá a abominação lá é um porco. Mostrando para nós então que o porco que tá lá é o mesmo que está aqui em Daniel capítulo 8, versículo 13. Então acorda, meu irmão. Para de invocar esse nome Jesus aí. Você já caiu agora, meu irmão. A máscara caiu, a máscara do sistema. Vamos voltar para a palavra do Eterno. A Bíblia diz que nós temos que voltar para as veredas antigas. Então quando eu digo aqui que não pode trocar o nome do Machia, vem pessoas aí me criticar, né? Vem me criticar, não vem? Então, o que Paulo disse lá no livro de 1 Coríntios?
capítulo 3, versículo 10. Ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, além daquele que já está colocado. O que é fundamento ali, Romeus? 1 Coríntios 3, versículo 10. Uns estavam dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Eles estavam querendo formar 3 igrejas com o nome de cada um deles. Aí Paulo virou e falou, vocês estão lançando outros fundamentos, vocês estão lançando outros nomes. E ninguém pode pôr outro nome, outro fundamento, outro nome, exceto aquele que já está colocado, que é Yahshua o Mashiach. Por que ele falou exceto aquele que já está colocado? Porque o Eterno enviou o anjo Gabriel até Mariã e ela falou, colocarás o nome da criança de Yahshua. Colocarás o nome da criança de Yahshua. Esse é o nome que é para você pôr nele. Então o Eterno mandou colocar o nome de Yahshua. E aí vem o apóstolo Paulo e confirma, ninguém pode tirar ou mudar o nome agora. Ninguém pode lançar outro fundamento. E o que Roma fez, o pequeno chifre? Lançou outro nome. Então agora existe um nome, Jesus. Esse aqui representa o sacrifício do porco e não o sacrifício do cordeiro. O que representa o sacrifício do cordeiro é Yahshua o Mashiach. Jesus não é Yahshua o Mashiach. Jesus é o Deus Sol que se encarnou e veio na terra. Yahshua o Mashiach era e é 100% homem. O Jesus pregado pelo sistema religioso, as denominações e a Igreja Católica, é um Deus que se encarnou e veio na terra. Tem nada a ver com o Mashiach original. O Mashiach original, ele é 100% homem. O apóstolo Paulo, o apóstolo Saúl falou assim, depois que o Salvador subiu, 50 anos que ele subiu para o céu, o apóstolo falou assim, a vontade do Altíssimo é que todo tipo de homem seja salvo e chegue ao conhecimento exato da verdade. De que há um só Altíssimo, o Pai, né? E um só mediador entre o Altíssimo e os homens. Yahshua o Mashiach, homem. Ele poderia ter parado a palavra e falar de Yahshua o Mashiach. Não, ele falou Yahshua o Mashiach, homem. Ele está mostrando para nós que ele é homem, 100% homem. Está mostrando que o Filho do Eterno é 100% homem. Aqui, só um pedacinho aqui para você, como é que ele era. A Bíblia nos mostra que o espírito do anti-Mashiach, do anticristo, se opõe à confissão de que Yahshua é homem. Não confessa que ele vem em carne. Ele veio ao mundo nascido de mulher, sujeito a crescimento. Lucas 2,52. Visto e tocado pelos homens, sem pecado. Hebreus 4,15. Ele possui alma e espírito humano. Marcos 14,34. Lucas 23,46. Ele sentiu fome. Lucas 4,2. Ele foi tentado. Hebreus 4,15. Diz que ele foi tentado. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado. O Altíssimo pode ser tentado pelo mal. Então se ele olha o próprio Deus, como é que ele foi tentado no deserto? Não se engane, meu irmão. Isso aí é o Mashiach pregado pelo catolicismo romano. É o Deus porco da Igreja Católica. Então o texto diz, ele sempre dependia do Altíssimo, por isso o buscava com lágrimas. Hebreus 5,7. Isaías também nos mostra que ele era homem, ao dizer, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Está vendo aí? Homem de dores. Aí ele continua dizendo, homem de dores, que sabe o que é padecer, como um de quem os homens escondem o rosto. Ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Isaías 53, 3. Então veja bem, irmãos. E 1 Timóteo 2, versículo 4 e 5. Nos mostra que o Mashiach é 100% homem. Então esse que está sendo pregado aí hoje, esse representa o sacrifício do porco. Tirou-se o sacrifício do Mashiach, do príncipe, e no seu lugar colocou a iniquidade. Sobre o sacrifício ele pôs a iniquidade, pôs o sacrifício do porco. Tirou o sacrifício do cordeiro para pôr do porco. E muitos aceitou. No livro de 2 Coríntios eu já falei sobre isso. O apóstolo Paulo diz assim, se vier alguém e pregar um outro Yahshua, um outro Mashiach, vocês vão receber de braços abertos. Ele começa dizendo assim, eu quero vos apresentar como uma virgem pura. 2 Coríntios capítulo 11. Quero vos apresentar como uma virgem pura. Mas eu tenho medo que assim como a serpente seduziu a Eva, vocês também sejam seduzidos e vão após outro, que não seja aquele que nós temos pregado, Yahshua Mashiach. Então Eva fez o quê? Eva foi após outro. Ela largou Adão e foi dar ouvido à serpente. Ela largou a palavra do Eterno e foi dar ouvido à palavra da serpente. Ela foi após outro. E aí ela caiu em adultério contra Adão. A igreja foi após outro. Foi após esse aqui, colocado pela Igreja Católica. Por isso o apóstolo Paulo diz, tenho medo que vocês vão após outro, que não seja aquele que nós temos pregado. Porque se vier alguém pregar um outro evangelho, um outro Mashiach, seja amaldiçoado. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Então ele virou e falou, se vier alguém pregar um outro Mashiach, vocês vão abraçar de bom grato. Ele falou para os coríntios.
2 Coríntios capítulo 11. Se alguém vier pregar um outro evangelho, outro espírito e outro Yahshua Mashiach, vocês abraçam. Foi isso que a igreja fez. Recebeu um outro no lugar do verdadeiro. Então o que tem que ser feito? Ela tem que ser purificada agora. Por isso que eu falei que existem as trevas exteriores e muitos crentes vão lá para as trevas exteriores. Enquanto alguns vão estar reinando no milênio porque conheceu qual é o Mashiach verdadeiro, porque essa é a intenção do Eterno, fala que nós devemos crescer espiritualmente, atingir a maturidade para chegar ao pleno conhecimento do Filho do Eterno. Efésios capítulo 4, versículo 13. Diz que nós temos que crescer espiritualmente para nós conhecermos quem é o verdadeiro Mashiach. Se a igreja não chegar ao pleno conhecimento do Filho do Eterno nessa era agora, ela vai ter que ir lá para as trevas exteriores para ser purificada, que ela vai passar a vida toda invocando um ídolo da igreja católica. E não vai cair a ficha que Jesus é o Deus Sol, é o Deus Porco. Entendeu, irmãos? Tá entendendo? Então não é qualquer, não é sair pregando qualquer nome, não, moço. Você tem que investigar que nome que você está pregando. Por isso que no livro de Provérbios diz assim: qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes, me responda. Que não é qualquer um que responde hoje, não. Porque está seguindo coisas que vieram da igreja católica, meu irmão. A igreja católica profanou tudo. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou, 3 medidas de fermento que uma mulher tomou e misturou no meio da farinha até que tudo ficasse fermentado. Que mulher é essa? Hã? Essa mulher é a igreja católica, moço. É o pequeno chifre aqui, ó, que profanou, que tirou o cordeiro e botou o porco. Ela pegou 3 medidas de fermento, 3 medidas bem calcadas, e misturou no meio da farinha, misturou no meio do evangelho, até que tudo ficasse fermentado. A igreja católica fez isso. E tacou na pança dos crentes hoje, está tudo empanzinado com a heresia que veio do catolicismo romano. A trindade aí, isso é abominação que veio da igreja católica. Então a igreja católica, ela misturou o fermento. O que está escrito no Apocalipse 17? A prostituta que leva na sua taça um vinho, e com esse vinho ela embriagou os habitantes da terra, com o vinho da sua prostituição com os reis da terra, com os imperadores, Constantino. Criou-se várias doutrinas, mudou-se vários nomes de personagens das escrituras, mudou todos os nomes, paganizou tudo com os ídolos da Grécia. E hoje está se pregando Deus que vem de Zeus. E não adianta, Deus vem de Zeus. O título original é Al, que significa o Altíssimo, o Eterno. Está tudo paganizado, tudo paganizado. Tem que sair fora desse fermento. Sai fora do fermento. O fermento, quando ele entra, meu filho, ele penetra dentro da massa. O apóstolo Paulo diz que um pouco de fermento leveda a massa toda. E a igreja católica não pôs só um pouco, não. Ela pôs 3 medidas recalcadas. O reino dos céus é semelhante a 3 medidas de fermento que uma mulher, a igreja católica, pegou e misturou no meio da farinha do evangelho até que tudo ficasse fermentado. Está aí hoje pregando 3. O cristianismo está tão apostatado da fé, já estou terminando, que uma parte prega 3, a outra prega 1. Mas você não vê, é raro você ver alguém pregar 2 pessoas. Um grupo pega 3, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, 3 deuses. E a Bíblia fala que é para nós adorar aquele que fez os céus e a terra. Está no Apocalipse 14. Quando o anjo for pregar o evangelho eterno, o evangelho eterno significa sem mudança. Sem mudança. O eterno, o original. Ele vai dizer adorai aquele e não aqueles. Porque não foi aqueles que fizeram os céus e a terra, foi o Pai. O eterno criou tudo por intermédio do seu Filho. Tudo foi criado por intermédio do Filho. Então estão adorando 3, um grupo. E o outro grupo está adorando um só. Outro grupo são chamados de unicistas, o outro são chamados de trinitarianos, seguidores da Trindade. E os outros são unicistas, que diz que o Pai se tornou o Filho, veio na terra e morreu por nós. Esse grupo, o grupo herético também, está dizendo que o Pai fez um teatro, que o Eterno fez um teatro. Ele é o próprio Filho que veio e morreu e depois se tornou o Espírito. Fez um teatrinho para nós, fez nós de otário, é um ator de novela. Quando ele estava orando para o pai, era o filho orando para o pai, ele estava orando para ele mesmo. Que o pai não tinha um filho coisíssima nenhuma. Que ele não amou o mundo ao ponto de entregar o seu único filho, não. Mentira, ele veio e morreu. Fez nós de otário, fez nós de besta. É o mesmo Deus. Já vi isso aí no YouTube pregando isso aí. Essa turma de herege. Depois fala que nós é herege. O outro grupo prega 3 deuses. A Bíblia fala que só existe um Altíssimo, um Criador. Agora eu quero saber qual é o grupo que prega 2 igual nós prega. E prova dentro da Bíblia que existe 2 e não 3, e nenhum só. Nós prega 2. Ial e Yaush.
Quer provas de que existe só duas pessoas? Vou te dar aqui, estou terminando o vídeo. Vou te dar a prova aqui agora. Paulo falou no livro de 1 Timóteo 2, versículos 4 e 5. A vontade do Eterno é que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. Aí ele vira e fala qual que é o conhecimento da verdade. Há um só Altíssimo, o Pai. Um só mediador entre o Altíssimo e os homens, Yahshua o homem. Então ele falou de quantas pessoas? 2. Não é 2 ou é 3? Vai ouvindo aí. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai. 2 pessoas o Filho falou. Provérbios 30, versículo 4. Quem criou todas as coisas? Qual é o seu nome? O Pai. Falando do Pai. E qual é o nome do seu Filho? Falando do Filho. 2 pessoas que criou todas as coisas. O Eterno criou por meio do seu Filho. 2 pessoas. Tem 3 e não, viu? Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante dos anjos e diante do meu Pai. Estou falando dele e do Pai dele. Aquele que está sentado no trono, seja dada a honra, a glória. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja dada a honra, a glória e o louvor. 2 pessoas. Não existe 3. Toda hora que o apóstolo Paulo abre as cartas, ele vira e fala assim, ao Eterno, ao Altíssimo e ao seu Filho, seja a graça, a honra para todo sempre. Ao Eterno, seja a honra, a graça, e ao seu Filho, seja a honra, a graça para todo sempre. Graças e paz da parte do Pai, da parte do seu Filho. Toda hora que ele abre as epístolas. Coríntios, Romanos, capítulo 1, versículo 1 e 2. Capítulo 1, versículo 1 e 2. Efésios, Filipenses, Tessalonicenses, ele só fala de 2 pessoas. Mas o cristianismo apostata, seguidor da grande Babilônia, igreja católica, a grande meretriz, a grande prostituta, está pregando 3 de um lá, um prega 3, o outro prega 1 só. Está tudo em apostasia. Resumindo aqui o estudo. O anjo perguntou para ele, até quando vai acontecer essas coisas? Ele falou assim, 2.300 tardes e manhãs. Eu acredito que está se referindo a anos. Por que, Romeus? Porque o livro de Daniel fala muito em anos. Fala muito em anos. 70 semanas, cada 7 dias representam uma semana são 7 anos, as 70 semanas. Lá no livro de Ezequiel 4, versículo 6, fala que dias são representados como anos. Números também fala sobre isso, Números 14, fala que dias são anos. Então 2.300 tardes, eu acredito que são 2.300 anos. Quando começa isso, amigos? Começa quando Lissimaco morreu. Lissimaco morreu no ano 281, 282, antes do Mashiach. Somando com mais 2018, você tem 2.300. Então nós estamos vivendo no tempo do fim. Ele morreu no ano 282, 281, antes do Mashiach. Lissimaco morreu. Quando Lissimaco morreu, começou a surgir o pequeno chifre, começou a surgir o Império Romano. Roma pagã começou a surgir. Então eu acredito que nós estamos nos últimos dias na face da terra para acontecer o arrebatamento. Porque diz que quando se completar isso aqui, o santuário será purificado, será feito justiça, será purificado. A igreja vai ser purificada na tribulação. Viu? E o Salvador vai começar a fazer justiça para ela. Mas é isso aí. Então fica na graça e na paz do Eterno.